Olá, bora para meditar mais um pouquinho? Hoje nós vamos falar sobre Efésios 4, do 23, 24 e 25. Então aqui ele fala da importância da gente ter um novo nascimento. Como pode uma pessoa que já tem idade, que já nasceu, nascer de novo? Essa pergunta ela foi feita para o próprio Jesus por Nicodemos, né? Porque Nicodemos ele conhecia a palavra. Mas tem muita gente que é assim, ela conhece a palavra, mas ela não pratica, entendeu? Então ela, muitas vezes não pratica, por quê? Por falta do próprio conhecimento, né? Então assim, aqui diz 23, e vós, as 4, 23, né? E vós renoveis no espírito da vossa mente, 24. E vós revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, quando nós nascemos, nós somos justos, nós somos santos, porque nós não temos ainda a mente pecaminosa. Nós ainda não temos, no caso, a parte do pecado, né? Então, por isso que diz... Segundo nós fomos, Deus criou em verdade, justiça e santidade. Então, quando a gente nasce, nós temos a verdade dentro de nós. Nós nascemos com a justiça dentro de nós e a santidade dentro de nós. Só que nós acabamos perdendo essa santidade, perdemos essa justiça conforme a gente vai crescendo, né, conhecendo, né, a verdade. Então aí aqui diz no 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade de cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, o que é um membro? A minha mão, ela é um membro, entendeu? O meu dedo, ele é um membro que forma a mão, né? Que forma o braço. Então, isso é membro. Eu consigo viver sem minha mão? Eu até consigo, mas, né? Só Jesus na causa, né? Convenhamos que uma pessoa sem as mãos, ela vai ter muito trabalho, né? Então, aqui a palavra diz isso, que a gente não pode mentir para o irmão. E não tem essa, gente, de mentirinha, mentirona. Ah, fulano, ele mentiu, mas é uma mentira pequena. Não, para Deus mentira é mentira. E quem que é o pai da mentira? Jesus falou, o pai da mentira é o diabo. É Jesus que declarou isso, certo? Então a gente tem que parar de querer falar do irmão. A gente vê o erro do irmão, a gente não vê o nosso. Se a gente tá vendo o erro do irmão, o irmão também ele vê os nossos erros, só que ele de repente não tá falando, entendeu? Então a gente às vezes não pensa no próximo, né? E a gente tem que pensar no próximo. Vamos depois dar uma lida e meditar realmente nessa palavra sobre isso, da gente falar aquilo que vai edificar alguma coisa na vida do irmão. Então, eu vou contar isso que eu soube do meu irmão. O que é que isso vai acrescentar na vida do meu irmão? O que isso vai acrescentar na minha vida? Entendeu? Ou seja, não vai acrescentar nada na vida dele, não vai acrescentar nada na minha vida. Para que eu vou falar? Entendeu? Então, vamos nos vestir da verdade, mas não é nos vestir, mostrar uma coisa na igreja, né? De repente tá ali, mas quando sai é falando do irmão, é a mesma boca que buscou por Deus, tá ali falando mal do próximo, né? Metendo a lenha, né? E aí é complicado, né? É porque fulano vive desse jeito, é porque fulano vive daquele jeito. A gente não tem esse direito de falar isso, e sem contar que a gente está falando não na presença da pessoa. Uma coisa é eu falar, olha fulano, você está fazendo isso não está certo, isso está errado. Outra coisa é eu ficar falando nas costas dessa pessoa, que não está na presença dela, entendeu? Então assim, quando eu faço isso, eu estou desagradando a quem? A pessoa? Não, porque a pessoa não está nem sabendo, entendeu? Mas eu estou desagradando aquele que tudo vê, que é Deus. Então, eu não posso ficar falando mal do irmão se o irmão não está presente, né? Vamos pensar nisso. Eu não posso ficar mentindo, porque você mente para mim, mas você não mente para Deus. Deus, ele te conhece, né? Deus nos conhece, né? Ah, eu tô pensando em falar isso. Usa a peneira da bondade. Usa a peneira, assim,
da humildade. Isso vai acrescentar o que na minha vida? Isso vai acrescentar o que na vida dessa pessoa saber? Porque assim, a gente faz a fofoca, mas a gente sempre sabe, né? Que ela nunca é como é sempre acrescenta um pouco mais. Nunca tira, sempre acrescenta. Então, vamos pensar nisso, vamos nos vestir da verdade, vamos ser verdadeiros, vamos pensar quando a gente nasceu, que a gente não tinha o conhecimento do bem e do mal, entendeu? E foi por isso que Adão e Eva caiu e que muita gente cai, né? Porque a pessoa, ela conhece o que é o bem e o que é o mal. Ela faz de livre e espontânea vontade, né? Então, né, igual Adão e Eva, a serpente falou, a serpente na verdade o diabo, né? Ele falou pra ela, Deus não quer que você conheça a verdade, né? Porque na verdade vocês não vão morrer, mas se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Ou seja, quando Adão e Eva resolveu fazer aquilo, eles desobedeceram a palavra de Deus e acreditaram na palavra do diabo. Cuidado com o que você anda ouvindo, né? Porque nem tudo que parece é. Porque o que quer dizer o pecado? O pecado, ele nos mata, ele simplesmente nos mata porque estamos longe de Deus. Quando a gente peca, Deus não tem parte com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, o diabo tá ali com o prato feito. Você pega, você come se você quiser, né? E lembrando, gente, ele não vai vir na forma, de repente, feia. Ele vai vir numa forma, de repente, para a mulher, um homem bonito, um homem todo atencioso. E para o homem como? Uma mulher toda carinhosa, toda cuidadosa. Você acha mesmo que isso é coisa de Deus? Não, não é. Se você já tem um marido, se você já tem uma esposa, não, isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do diabo.